O caro aluno, professor João Paulo aqui trazendo aquela coisa. Windows é fácil, Linux tem que decorar. Pô, professor, mas são dois sistemas operacionais que têm as suas formas. E uma das coisas que nós precisamos entender é a parte de arquivos e pastas. Quando a gente fala em operação com arquivos e pastas e tudo mais do mundo Linux, a gente vai encontrar um cara específico, que são aí os gerenciadores de arquivos. Professor, o que é um gerenciador de arquivo? Gerenciador de arquivo. É um programa utilizado para poder navegar entre os arquivos e pastas. Então, no mundo Linux, nós temos aí alguns nomes de maior referência, que são o Conqueror, que é usado no ambiente que utiliza o KDE como ambiente gráfico. Pode ser chamado de Conqueror, Conqueror. O importante é você decorar e lembrar do nome desse carinha aqui. Inclusive, ele tinha antigamente o modo navegador, não tem mais, tá? Você tinha que ativar o modo navegador. Nautilus, sim, em relação ao submarino, que na verdade tem o nome de um bichinho do mar, e o Dolphin. Estes são aí os principais gerenciadores. É mais para aquelas questões, olha, assinale o que é, direto, ou aquelas questões que colocam, olha, o que não é distribuição. Aí parece mais esses nomes também na brincadeira. Aí tem os gerenciadores de boot também, que é outra história, que aí você vai falar do cara responsável por iniciar o sistema Linux, quem é que vai buscar isso lá na BIOS para dizer, olha, é a partir daqui que a gente vai ler, é outro cara que pode aparecer, mas aí já é um outro contexto, tá? Por que eu tô falando de gerenciador de arquivos? Porque esses aqui são aqueles que têm o modo gráfico. Porque você também pode navegar e operar seus arquivos usando o terminal. Tá? Então também é possível usar o terminal para isso. Nós aqui na prática vou exemplificar também no terminal. Por quê? No modo gráfico dá um pouco mais de trabalho, aí não é necessário para nós. Precisamos saber o conceito para a prova. Aqui no terminal, por que eu vou utilizar? Porque o que interessa para a gente é olhar quais são os principais diretórios do Linux. Diretórios do mundo Linux. Ou a árvore de diretórios do Linux. Se você pegar no teu celular Android, você vai ver que a maioria delas é igual, é comum. O que é uma árvore de diretórios? É literalmente como você organizar seus arquivos e pastas. O que você vai observar é que existe o primeiro de todos, que é o chamado diretório raiz. Diretório raiz. E raiz é justamente o primeiro, ou seja, aquele que eu vou abrir dentro do qual vou ter os outros arquivos, as outras pastas. O diretório raiz do Linux é só uma barra. Só uma barrinha. Detalhe, no Windows a gente usa barra invertida. Aqui a gente usa barra normal, hein? Presta atenção nisso. Tanto que para separar as pastas a gente vai usar a barra a partir disso. Então você vai chegar ali dentro do Linux, vai encontrar uma pastinha chamada barra, ou diretório raiz, né? É o nome que a gente fala dela. A partir dela você vai ter outras pastas. E estas pastas são chamadas de diretórios. Por quê? Primeiro, qual que é a diferença do nome pasta para diretório? Diretório é o termo que a gente usa para dizer que a pasta contém, no mínimo, uma outra pasta dentro dela. Então, se for uma pasta com uma subpasta, eu tenho a possibilidade de chamar ela de diretório. Se tiver só arquivos aqui, não dá para chamar isso aqui de diretório. A gente chama de diretório porque tem pelo menos uma outra pasta. Então, em linhas gerais, pasta e diretório é a mesma coisa? É. Todo diretório é uma pasta. Nem toda pasta é um diretório. A ideia é de que, se a pasta só tem arquivos, não vou chamá-la de diretório. Então, quer dizer que aqui eu vou ter outras pastas. E é justamente a finalidade destas outras pastas que é importante. Por exemplo, dentro do diretório barra, e aí a gente acaba fazendo isso aqui na representação, tá? Você coloca lá, dentro do barra tem o diretório bin. Algo depende muito de contexto. Se eu colocar só o bin aqui, já faz sentido porque eu estou dizendo que eu estou dentro dela. E isso é necessário entender de modo prático. E para entender de modo prático, primeiro eu vou trazer aqui para você o seguinte cenário. Qual? Da tela aqui. Eu estou aqui com 3 Linux instalados no meu Windows. Para isso existem algumas configurações iniciais, né, que não vêm ao contexto de prova, mas você pode mandar lá no grupo do Telegram pedindo detalhes e informações, que daí eu coloco o tutorialzinho lá para você, tá? Telegram t.me/profjp. E aí a gente vai abrir aqui um dos Linux. Por exemplo, vamos pegar o SUSE. Vamos abrir o SUSE. Como que eu tenho esse SUSE? Aqui, ó. Você vai dentro do próprio Microsoft Store e você digita lá Linux. Você vai ver que tem aqui, ó, o SP3, o SP4, o SP5, o SP2, tá? As várias
versões do SUSE. Tem aqui o Ubuntu 20, o 22, tá? Você tem aqui o Kali Linux, que eu gosto de utilizar, mas você vai ver que aparece uma galera já, desde a época que foi lançado isso aqui. Então você tem o Debian aqui também, você tem aqui o Oracle, você tem várias versões do Oracle, diga-se de passagem, para ser utilizado. Tem aqui um que era bem legal, cadê? O Pistachio, né? O Pistachio, que é pistache, basicamente isso, né? Que todo mundo conhece. E aí você tem outras versões aqui, né? Fedora, no Windows Subsystem Linux. Então a galera acabou lançando um monte de versões aqui também. Você vai baixar, vai instalar aqui de boa. Você vai ver que ele vai trazer esse cenário, esse contexto. E enquanto isso, foi abrindo aqui o nosso Linux. Ele vai instalar isso dentro do Windows. Claro, aqui tá pequenininho, vou dar zoom, tá? Usando literalmente o Ctrl e a rodinha do mouse, ele vai dar zoom nesse carinha. E esse é o ambiente. Eu vou deixar aqui em tela cheia, agora já está de bom tamanho. E esse é o ambiente Linux, onde eu posso executar os comandos tranquilamente. Então eu vou pegar aqui, ó, cd barra, que é o comando para acessar o diretório raiz. Estamos agora dentro do diretório raiz. Como é que eu sei disso? Olhando justamente aqui a indicação, ó, tem uma barra aqui, tá dizendo, ó, aqui é o diretório raiz, estamos no diretório raiz. Maneira de confirmar isso é digitando o comando pwd, que vai dizer, olha, você está neste diretório. Qual? E ele colocou aqui, ó, só está dando diretório barra. Quer dizer que eu estou dentro do diretório raiz. Comando ls, o comando básico, para listar os diretórios. E ali tem bin, etc. Viu que não tem a barra ali? Tá? Por que é usual a gente fazer isso no texto? Justamente para dizer, olha, é o caminho completo, é o chamado caminho absoluto. Então é o pasta bin dentro da pasta raiz, dentro do diretório raiz. Então é uma convenção que a gente emprega. Tá, o que esse diretório bin vai guardar dentro da sua estrutura? Esse cara, ele vai guardar os binários, tá? E o que são binários? Então ele armazena os binários, ou arquivos binários. No Linux, uma das formas de execução mais comum para programas são arquivos .bin, tá? Qualquer arquivo pode ser executável no Linux. Não tem a mesma coisa que no Windows, que é o .exe, .bat, .com. Tá? Você tem alguns arquivos específicos no Windows chamados de executáveis. No Linux, qualquer arquivo. Você pode criar o seu arquivo lá e ele ser um arquivo executável, beleza? Então são executáveis os mais diversos. Mas os do sistema são chamados .bin, que são binários. Por que binários? Justamente porque já estão ali moldados para serem executados na estrutura. Então esse diretório você tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque esse bin é o mais aberto. É tipo a pasta de programas públicos do Windows. O que eu instalo aqui serve para todos os usuários. Não tem distinção, usuário só, admin, não. Qualquer usuário vai poder utilizar isso aqui. Então qualquer usuário que eu adicionar no meu sistema vai estar executando. Então aqui é tipo a pasta de arquivos de programa do Windows. Instalei um novo programa no Linux, um novo pacote dentro daquela distribuição, ela vai colocar os arquivos que são para todos os usuários aqui. Inclusive, aqui dentro nós vamos ter comandos Linux. E aí, como falei, é importante a gente olhar na prática. Se eu abrir aqui o /bin, então cd, eu posso colocar aqui a barra ou não, tanto faz, tá? Porque como eu já estou dentro da pasta barra, colocar a barra aqui não vai fazer diferença. ls, olha a quantidade de coisas que tem aqui dentro. Mas você repara que aqui existem algumas informações tipo pwd, né, que a gente acabou de usar. Aí tem outros comandos que a gente vai olhando, ln, key, mls, que a gente acabou de usar. Então são comandos Linux que estão aqui, ó, no terminal, sendo listados dentro do diretório /bin. Ô, louco! E aí, claro, você viu que eles são comandos que estão aqui dentro. Sim. Cada distribuição aqui mostra de uma cor diferente, tá? Se eu abrir o Ubuntu aqui em paralelo, eu vou mostrar com outras cores. Essa questão de cores é mais da distribuição mesmo. Por isso que isso não entra no mérito das provas. Porque muda de distribuição para distribuição. Eles acabam cobrando de você na prova o que é comum, o que é a pasta. Ela guarda os arquivos binários, os arquivos de comandos básicos que podem ser executados por qualquer usuário, ou dos programas, né, que podem ser executados por cada usuário aí que está no sistema. Agora, claro, tem lá o SBIN. Esse S é minúsculo, tá? Porque lembra que o Linux é case sensitive. Então, o SBIN aí. É a mesma coisa. São binários. São binários. Só que a diferença é que agora são aqueles binários que a gente fala do sistema. São aqueles binários que eu preciso de permissão de administrador. Então, aqueles que o administrador vai poder executar. Que necessita de privilégios para isso.
Dessa forma, se a gente pegar aqui e abrir lá o CD, como eu estou dentro do bin, eu vou digitar o cdsbin, tá? Aqui com o tab completo, o comando, e agora eu vou listar. Você vai ver que agora eu tenho alguns comandos, uma lista até maior, né, diga-se de passagem, de comandos, e esses comandos vão exigir aí, né, a função, ó, fdisk, por exemplo, é uma função do sistema, para teste do disco e assim por diante, né, outros recursos. Então tem vários aqui também. Sim, init. O init é um clicar em prova, um comandinho para reiniciar ou desligar o computador. Só que para poder executar eu preciso ter permissão do administrador. Então em algum momento eu tenho que digitar minha senha de administrador para ele poder executar esse comando. Então é exatamente isso. Essa é a pasta onde vai estar esses comandos que precisam de permissão do administrador para executar. Beleza? Então, cada distribuição pode ter comandos a mais aqui, inclusive, tá? Se eu pegar abrir as outras aqui, você vai ver que vai ter algum que outro que é diferente. Mas isso, de novo, depende da distribuição que eu estiver utilizando. Mas a pasta é igual. A pasta é a finalidade dela, o diretório bin e SBin, ele tem a mesma finalidade em ambos as distribuições que são baseadas em Linux. Pode mudar o conjunto de pacotes instalado, que é o que caracteriza a distribuição, mas a finalidade da pasta é a mesma. Seguindo aí na ordem, a gente tem o /boot. Professor, o que é o /boot? /boot são aqueles arquivos que vão ser necessários para a inicialização do sistema Linux. Então, quando eu liguei o computador, vou carregar os arquivos daqui dessa pasta. Então, arquivos usados na inicialização do sistema. Usados na inicialização. Então, eu quero ligar o Linux, eu vou olhar para esses arquivos aqui, que vão tornar o computador ali usável, disponível, para que a gente possa trabalhar. O outro diretório que cai bastante em prova é o diretório /dev. O dev vem de device driver. Então, nesse cara, a gente vai ter os arquivos binários dos dispositivos. Seria basicamente a ideia dos drivers. Então, aqui seria a ideia de drivers dos dispositivos. Aquilo que é necessário para fazer um dispositivo funcionar, beleza? Então, o driver do dispositivo é que vai estar guardado aqui, e com isso a gente pode, então... é uma pasta para guardar esse tipo de coisa? Exato. Então ela vai estar guardando esse tipo de conteúdo ali dentro. Aí você tem lá o diretório /etc, se não me engano, na ordem, né? O etc, ele vai guardar... É tipo a pasta... Não é bem a pasta, né? Mas é que o painel de controle tem isso. O etc é tipo o painel de controle do Windows. É tipo uma estrutura que vai guardar as configurações do sistema operacional. Então, os arquivos, né, de configuração vão estar aqui. Arquivos de configuração. Então, similar à ideia do próprio painel de controle do Windows. Configuração. Tu vai entendendo desse cara? Aí que tá. O Linux, ele é software livre. Ele não tem a necessidade de ser uma caixa preta como o Windows. Então, você não vai ter, por exemplo, o registro do Windows, que é aquela coisa muito louca que você mudar um número, acontece um monte de coisa. Que você não sabe exatamente o que aconteceu. Você vai por tentativa e erro, por isso que a galera mapeia lá. Aqui no Linux não. Aqui é tudo transparente. Então, as configurações são arquivos de texto. Que eu vou lá, edito o arquivo de texto. A exemplo, vou pegar aqui ó, e abrir, cd/etc. ls, você tem aí todos esses arquivos de hosts, de senhas também, né? Tá ali as configurações para dizer a senha, usuário e tal, systemwd. Então você tem um monte de estruturas aqui, perfis, né? Os arquivos cron, tá? Cron de cronos, tempo, de tarefas que vão sendo executadas de tempos em tempos, você vai jogar ali dentro. Tá? Isso aí são os arquivos de configuração. Né? Olha só, o grupo de usuários, né? Hostname. Vamos tentar ver aqui, cat hosts. Vou pegar esse aqui. Tá aí, ó. O cat é o comando que exibe o conteúdo de um arquivo de texto no terminal. Então ele está dizendo, ó, dentro desse arquivo eu tenho essas informações. Se eu quiser alterar, e isso, claro, for importante, por exemplo, eu quero alterar o nome do meu computador na rede, eu posso estar mexendo nisso aqui. Claro que não somente aqui, né? Aí tem que ver justamente o que a gente tem, mas repare que ele fala, ó, você está aqui dentro de um outro cenário. Tá? Então, são configurações. Cada arquivo tem as suas configurações que podem ser aqui usadas nestas situações. Tá? Então, deixa eu usar aqui o clear para limpar a tela, vai ficar só com o ambiente
preto, parece. Não, ele só rolou o ecrã para baixo. Tá? Ele só jogou aqui, ó. Tá tudo aqui em cima ainda. Ele só posicionou aqui na última, a posição do meu ecrã, que é a área útil da tela. Não é a tela, é a área útil. Se eu for aqui ó, na barra de rolagem, o ecrã é até onde eu consigo ir com essa barra de rolagem. Beleza? Pode ver que a gente fez mais coisas para trás e eu não consigo ver. Por quê? Porque já acabou o meu ecrã. O ecrã que está aqui para esse, por causa do zoom, tá? Normalmente é maior, mas por causa do zoom ficou só desse tamanho. Então, esse é o ecrã. Então, olha só, jogou e ficou dessa forma, tá? O comando clear faz isso. Muito bem. Então, dois ambientes aí, o ITC, o diretório. Além do ITC, não vou falar de todos que estão no teu material, vou destacando aqui os mais importantes. Um que é crucial nas provas é esse aqui. Por que ele é tão importante? Cara, se tu é usuário Linux, tu vai ter essa pasta. O diretório /home é o diretório que armazena as pastas de usuários. Ou os diretórios de usuários. As pastas dos usuários. E aí é que está o detalhe importante. Se eu adicionar mais de um usuário no sistema, vai ser criada uma pasta para esse novo usuário aqui. Então, se eu tiver 5 usuários, vão ter 5 pastas aqui dentro. Cada distribuição organiza internamente de formas próprias. Por exemplo, tem distribuição que tenta fazer que nem o Windows. Você criou o teu usuário, ele já cria na tua pasta do teu usuário a pasta documentos, a pasta imagem, a pasta vídeos. Tem outras que não criam nada, que você que vai ter que colocar o conteúdo lá dentro. É você que tem o controle, liberdade de fazer isso. A exemplo aqui, ó, vamos pegar lá cd/home, você vai ver que nesse caso, né, nesse cara, só tem um usuário instalado, só tem um usuário agregado. Deixa eu ver aqui se eu consigo carregar. Enquanto isso, o Ubuntu está aqui carregando. Deixa eu já trazer ele para cá e dar um zoom aqui. E ele está atualizando, atualizou, beleza. Então cd/home, agora eu estou dentro do Ubuntu. Veja, nesse aqui eu já tenho 2 usuários instalados. São 2 distribuições diferentes, tá? Então aqui eu estou com o usuário Ana cadastrado. Viu que as cores já mudou, já estão com cores diferentes? Aqui tá um conjunto de cores. Aqui ele já jogou tudo mais coloridão. Pois é. Então se eu abrir aqui cd/jp, que é o meu usuário, só que aqui eu tenho que fazer sem o barra no começo, tá? Porque não existe dentro do raiz a pasta JP, né? Daí ele não ia conseguir. Aqui eu tenho esse conteúdo. Tenho 3 arquivos de texto, tenho um atalho e 2 outras pastas que eu criei aqui em aulas. Então, esses são os meus arquivos. Se eu pegar aqui cd ponto, eu volto, eu vou para a pasta que contém a minha pasta, e aqui dentro eu vou ter lá o cd, né, Ana. Aí dentro do diretório desse usuário, tá vazio. Mas espera lá, eu tenho permissão para acessar as coisas dela? Tem que observar isso, tá? Normalmente você não conseguiria nem abrir. No Linux ele é muito mais robusto essa organização. Um usuário não consegue acessar os arquivos do outro, a menos que seja administrador. Mas o Linux ele é bem rígido nisso. É onde que ele se diferencia do Windows. O Windows, ele é mais... Você consegue, tá? Acessar os arquivos do outro usuário, sem muito esforço. No Linux, não. No Linux ele é muito crítico na separação de permissões, nível de acesso, com base nesses arquivos de usuário. Outro diretório, já que a gente está falando de usuário, é o /root, que é um R minúsculo, tá? O que é isso? No Linux, o usuário fodarástico, o administrador mais ultra mega power do Linux, ele é chamado de usuário raiz. E raiz em inglês é root. A gente não usou a palavra root aqui porque, pô, é uma coisa muito típica no português. A gente fala, diretório raiz é uma coisa. Usuário raiz é o root mesmo, é o nome do usuário, é root. Você vai logar no sistema, o nome do usuário é root. Ah, tá. Você ouviu falar em fazer root no celular Android? E aí falar, perde a garantia? Sim, isso tá lá no contrato deles. Propositalmente eles falam que perde a garantia, porque quando foi patenteado o celular, eles não pensaram que o sistema pudesse ser algo importante. Então você consegue trocar o sistema operacional do seu celular, porque isso não pode ser bloqueado, porque está lá na patente do celular. Agora, quando patentearam o tablet, eles colocaram que o sistema do tablet é de propriedade do fabricante. Logo, você não pode trocar o sistema operacional do seu tablet. Pode ver que é bem mais difícil fazer isso. Do celular você troca com facilidade, dos tablets é mais difícil. Tá? Isso tem motivo com a patente do equipamento.
E o fazer root no Android é nada mais do que logar com esse usuário, que é o cara fodão que consegue fazer tudo. Então tem coisas que só ele consegue fazer. Que por mais que você tenha um usuário que está aqui com a tua pastinha, mas que recebeu poderes do administrador, ele não vai conseguir fazer, porque ele só ganhou os poderes do cara. Para fazer algumas coisas, eu preciso ser o cara. Ou seja, a organização de pastas, não basta eu estar no grupo da pessoa, tem que ser esse usuário. E aí entra o usuário root. Então eu tenho uma pasta separada. Ela não fica junto com as outras pastas do usuário. É um diretório à parte para guardar os arquivos do superusuário do Linux. Então é a pasta que guarda os arquivos do usuário root. Tá? O usuário raiz do Linux. Então ele tem um diretório próprio para ele. Aí você tem lá, por exemplo, o diretório /user, que são os programinhas, quando você instala programas e tudo mais, ele vai guardar as bibliotecas, outras informações ali dentro. Então são os aplicativos de usuário, secundário, tipo, aquilo que não vai estar entrando no bin, nesse bin, só para aquele usuário específico, é para o user. /lib é para bibliotecas. Então, aquele conjunto de instruções de código que eu não quero ficar reescrevendo em cada programa, eu posso escrever uma vez e eu sei que vai ser reutilizado por vários, eu crio uma biblioteca. E essa biblioteca eu coloco na pasta lib, que assim, qualquer um que precisar vai ali buscar ela naquela estrutura. Isso permite muito reuso e faz com que o sistema fique menor. Então, no Windows isso são chamadas DLLs. Tá? No mundo Linux são bibliotecas simples. Ou /lib é o diretório onde você vai encontrar. Então esses são os principais diretórios Linux. Não são os únicos, como você pode ver aqui na prática. Se eu abrir aqui o cd/ e listar esse conteúdo, você vai ver que aqui, ó, esse é no Ubuntu. E aqui no Debian. Vou pegar lá o cd/ e vou listar. Você pode ver que muitos são comuns. /bin, etc, tá ali, ó, /bin, etc, tá ali, ó, /bin. Pode ver até que muda a cor por conta da permissão, né? O etc tá aqui também, só a ordem, né, que não tá em ordem alfabética. Aí vem ali o lib64, por conta das bibliotecas 64 bits. Aí aqui você vê lib64, lib32 e x32. Pô, no Debian ele não fica separando tudo isso. Aí você coloca lá lib, que seria a 32 bits, e a lib64 para 64 bits. Tá? Veja que são detalhes que variam de distribuição para distribuição. O /root ali você vê nos dois, então tá ali o /root, o bin, o sbin, o srv, né, de serviços. Você tem ali o dev e o /home nos dois, tá ali. O mnt também se encontra nos dois, tá? Que é o ponto de montagem. O /media, você pode ver que eu acho que os dois não mostram. Só um deles, né? Só o Ubuntu. Que seria basicamente onde você vai para acessar um pendrive, um HD externo que você conectou, você vai por esse media. É onde ele vai listar para navegar nas pastas. Mas o ponto de montagem fica no MNT. Tá? É uma coisinha que também varia um pouquinho das distribuições, por isso que às vezes a gente não entra no mérito. A gente bate aquilo que é mais comum, que é o que vem nas provas. Que é aquilo que é comum nas distribuições também, que é similar. Então, são esses os principais diretórios no mundo Linux para o seu print. E cuidado com os programas gráficos que a gente usa para navegar nessas pastas e operar com os arquivos e pastas ali presentes. Fica ligado, é nome pra caramba. Só tem que decorar. Vê o nome, o que é, decora. Vê o nome, o que é e decora, que você vai muito bem na sua prova. Posso te garantir isso. Valeu?